Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e mais uma vez aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. O programa de hoje é sobre a família. No capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma interessante abordagem sobre a família, com o título Parentesco Corporal e Espiritual. Ouçamos. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornarem-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que estás nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele sob o pretexto de que perdera o juízo. Avisando de que havia chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: Eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Agora vamos ouvir uma mensagem produzida pela Federação Espírita Brasileira. Pensamento em prece. Quando recebemos estas notícias de famílias que se separam em decorrência de tragédias e disputas, sentimos uma profunda tristeza.
A família é uma instituição divina, cuja finalidade principal é o estreitamento dos laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a nos amar como irmãos. Por isso, vamos dedicar este pensamento e prece pela paz nas famílias e, humildemente, sugerimos que tenhamos em nossos lares um sentimento determinante para a compreensão de nossos irmãos. O texto A Tolerância, extraído do livro Pensamento e Vida, nos auxiliará nesta reflexão e prece. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra do animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da alma com que se acomoda, perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra, buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo o modelo de tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado pela audiência, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.